fast food é um modelo de consumo que nós, brasileiros, importamos lá dos Estados Unidos, mas nos últimos tempos tem se tornado reflexo de uma vida estressante e até pouco saudável. Mas a sua maior função, que é entregar o alimento de maneira prática e rápida, continua sendo a grande pedida dos clientes. Pensando nisso, alguns empreendedores encontraram soluções para oferecer o alimento saudável e, por que não, com muito mais qualidade. O mercado de negócios de hoje te mostra algumas boas ideias desse setor. Vamos começar contando um pouquinho dessa trajetória empreendedora, né, antes de chegar aqui na Burger. Me falem um pouquinho como que foi a trajetória de vocês nesse universo empresarial, antes de vocês decidirem trazer a Burger para Belo Horizonte. Então, eu formei em administração de empresas no IBMEC em 2014 e mesmo antes de formar eu sempre busquei fazer bastante estágio e cursos, sempre voltado para a área financeira. Então, após formar, eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei com consultoria de fusões e aquisições, trabalhei em uma multinacional de embalagens em São Paulo e a última coisa que eu fiz antes de abrir a Burger foi trabalhar num banco de investimentos na área de gestão de riscos. Eu sempre gostei dessa área financeira, mas nunca deixei de lado o sonho de empreender. E aí a Burger veio com oportunidade para isso. E você, Clara? A minha trajetória é muito semelhante à da Clara, eu também formei em administração de empresas na IBMEC em 2013. Um pouquinho diferente dela, minha trajetória sempre foi em grandes empresas, então eu estagiei numa grande mineradora e assim que eu formei eu consegui passar no processo de trainee de uma grande construtora também. E eu trabalhei lá durante 5 anos e sempre também muito interessada em empreender, sempre tendo assim essa vontade de ter o meu negócio próprio. Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro há 3 anos como engenheiro civil, sou de Belo Horizonte, minha esposa também é de Belo Horizonte. E a gente sentiu a necessidade de voltar para BH, pensamos em empreender algum setor. Pelo fato da família dela ter vindo do comércio, foi uma ideia que eu tive. E aí, analisando o mercado de Belo Horizonte, vendo como o litoral já cultuava já a questão da saúde muito mais que o interior do país, e acreditando que essa migração dessas informações e dessa cultura ia chegar para, vamos falar assim, para o interior do país, Rio de Janeiro também como referência de opiniões que gera, a gente acreditou que o ramo de alimentação saudável poderia ser um nicho importante, interessante de explorar em Belo Horizonte. E vendo em Belo Horizonte uma carência, nas pesquisas que a gente fez, num estudo muito grande, a gente viu que os players que tinham voltados para a alimentação saudável eram muito poucos, a demanda era muito grande, então a gente também viu que Belo Horizonte também tinha uma carência e viu que o mineiro também gosta de salada. Então, acreditamos, graças a Deus, a resposta foi muito positiva e que sim, Belo Horizonte também quer não só a questão do culto ao corpo, que eu fiz referência ao Rio de Janeiro, mas a questão da saúde mesmo. Hoje em dia, todo mundo, sem exceção, está preocupado em ter uma vida mais saudável, melhor. Você já tinha um trânsito por São Paulo, né? Sim. Já ia muito para lá, acabaram descobrindo a Burger, se apaixonando. E como é que foi que essa história de amor acabou rendendo fruto aqui em Belo Horizonte? Sim. Então, eu morei em São Paulo durante 1 ano, quando eu trabalhei na multinacional de embalagens. E um dia um amigo meu me ligou e falou: Clara, eu vou te levar para comer o melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida. E eu falei: então vamos. E aí a gente foi e ele me apresentou a Burger. Foi a primeira vez que eu fui na Burger, eu me apaixonei de cara, porque eu gostei muito do produto. Primeiro como cliente, mas também a gente sempre teve um olhar assim, meio de negócio para as coisas, porque a nossa família é de empreendedores, então a gente sempre pensou nisso. Já está um pouco no sangue, né? Isso, exatamente. E aí eu falei com a Laura, Laura, a próxima vez que você vier em São Paulo, você tem que ir nessa hamburgueria. E a Laura foi e também gostou muito, né? Foi amor à primeira vista, assim. E um detalhe interessante é que a Clara, ela não gosta muito de molhos, então o que chama atenção na Burger é que é um hambúrguer que você não precisa colocar molho, ele é suculento, puro. Então, assim, é um produto que realmente cativou nós duas, né? Outro ponto positivo do negócio foi essa agilidade na hora de servir as pessoas. A gente tem um buffet repleto de ingredientes, muitos atendentes, justamente para isso, para fazer um giro rápido e a pessoa que está sem tempo, correndo. A gente está aqui nessa loja aqui perto de faculdades, então a pessoa sai rapidinho no intervalo da aula. O mundo hoje em dia, né, todo mundo está vivendo, trabalhando, estudando e correndo atrás, então está sem tempo de fazer comida em casa. Era a maior carência também
essa questão de comida saudável fora de casa. Você está muito mais próximo de uma coxinha, de uma empadinha, de um fast food tradicional, de hambúrguer. E para você comer bem estava muito difícil. Então, por que não fast food salada, né? Por que não? O setor de alimentação fora do lar teve alta de 3,5% no faturamento de 2018, de acordo com a Associação Nacional de Restaurantes. O número, apesar de abaixo das projeções iniciais do ano, previstas em 5%, representa um respiro para o segmento que sofria constantes quedas desde 2015. Qual foi a maior dificuldade? Qual foi o maior desafio? O maior desafio é entregar um produto de qualidade, que a gente exige que cada hora do dia que a pessoa chegue na loja, ela tem que ver o mesmo buffet da pessoa que entrou às 11 horas quando abre. Então a pessoa tem que ter esse sentimento de estou chegando e está tudo prontinho, novinho para mim. Então aliar essa qualidade com essa gestão que gera muitos gastos, há pontos estratégicos na cidade que também são de alto investimento, há uma reforma de loja que a gente considera que é uma reforma num padrão do ambiente que fica agradável. Enfim, todo o investimento e todo o custo, fornecer isso tudo, essa qualidade, a um preço que seja justo para a sociedade hoje em dia. E aí, como é que foi esse processo? Porque a Burger aqui em Belo Horizonte, ela é uma franquia? Não, a gente funciona como... O modelo de negócio parece o de franquia, mas na verdade nós somos desenvolvedoras de mercado. A gente tem todo um projeto de desenvolver a marca no estado de Minas. Mas seguimos todos os padrões da rede de São Paulo. É igualzinho o padrão de São Paulo, a gente segue aqui. Só que com esse desafio de desenvolver o mercado de Minas para a marca. Não sendo uma franquia, como que foi o processo de negociação ou até de convencimento mesmo para mostrar que Belo Horizonte tinha um mercado potencial para esse tipo de hambúrguer que é um pouquinho diferente, né? Sim. Então, eles já, quando a gente chegou para a primeira conversa com eles já tinham as unidades no estado de São Paulo, e então já eram algumas unidades na cidade, já tinha Jundiaí, Campinas, e só uma fora do estado, que era no Rio de Janeiro. Então, como seria o próximo estado do Sudeste, né, que Minas Gerais, eles já tinham esse potencial, já enxergavam o potencial em Minas Gerais. E a nossa conversa foi toda voltada no nosso interesse, não só de abrir só uma unidade, mas de desenvolver a região. E isso foi exatamente o que encantou a eles e a nós, porque era o que eles esperavam e é o que a gente esperava também, da gente não abrir só uma unidade, abrir mais unidades, desenvolver a região como um todo. Qual foi o seu investimento inicial para a abertura da primeira loja? E em quanto tempo você previu o retorno desse investimento? A gente, na primeira loja, claro, a gente alugou até por um pouco de pé no chão, receio, a gente alugou uma loja menor. Essa loja menor gera um investimento menor também. Então, aproximadamente foi um investimento de R$150 mil. Hoje em dia passa disso muito, a gente está na casa dos 250 mil, 300 mil reais. As lojas se tornaram maiores, as inovações chegaram, teve outras variáveis que fizeram com que o investimento crescesse. E se tratando de um negócio que a gente considerasse bom, que foi o que a gente pesquisou antes, o retorno tinha que ser até 18 meses. Na primeira loja a gente conseguiu, foi o que deu confiança para abrir mais lojas. Então, dependendo agora do investimento, pode ser que isso passe dos 18 meses, ou alguns pontos, veio um pouco antes dos 18 meses, mas 18 a 20 meses é a nossa base. Eu acho que eu e a Laura, a gente se preparou desde que a gente escolheu o curso para esse momento, assim. Então, a administração de empresas, que foi o que a gente formou, a gente sempre quis ter essa experiência em algum momento da nossa vida e eu acho que chegou na hora certa. Então, é um trabalho de anos. Mas a nossa expectativa é que nosso retorno venha de 1 ano e meio a 2 anos. Relativamente um curto espaço de tempo, sim. E é um retorno também que é de alguma forma também um preparo para outras aberturas, né? Sim, então, essa é a primeira loja, tem que pensar nisso também, né? Sim, com certeza. Nossa expectativa é essa, a gente quer viabilizar a segunda loja o mais rápido possível. Mensalmente por loja, qual que é a média de movimentação de cliente que vocês têm? Quantas pessoas mais ou menos passam? A gente tem uma contagem que nessas 15 lojas a gente vai ultrapassar 60 mil saladas no mês. Então é um grande desafio. Eu falo que a gente a gente não pode ser 99% excelente, a gente tem que ser 100% de excelência. Porque se tratando de um número tão alto, tão expressivo, de 60 mil saladas ao mês, você ter uma vírgulazinha de algum erro, já é muita gente saindo insatisfeita da sua loja.
Então a gente preza por ser 100% de excelência para atingir essas 60 mil saladas mês com muita qualidade. Hoje a gente atende por volta de 200 pessoas por dia. A casa funciona de segunda a segunda, a gente não fecha nenhum dia da semana. Todos os feriados também estamos abertos e estamos com essa média de 200 clientes dia. E aí, para essa logística toda funcionar, turnos de funcionário, então tem que pensar nisso tudo, né? Nisso tudo que vem junto com esse funcionamento estendido. Como a gente tem preparos dentro da casa, a gente tem que ter um turno chegando, a gente abre a loja às 11h30, só que o primeiro turno entra às 8h. Então, porque eles têm que fazer todos os preparos, deixar tudo organizado, para na hora de abrir a loja tá, né, o blend já feito da carne, a carne já moída, já boleada, que a gente fala, que é pro smash burger. Então, a gente trabalha em 2 turnos e a gente tem mais de 20 funcionários.